Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma análise de uma entrevista aqui com ele, Lobo Tigre, que é extremamente reconhecido no mercado de commodities, assim como o Rick Rule, que a gente trouxe aqui na nossa primeira entrevista. E ele trouxe para a gente aqui uma análise econômica do que ele acredita que vai estar acontecendo na economia agora em 2023, 2024 e quais são as melhores formas de investimentos, na opinião dele, para você estar alocado para se aproveitar desses eventos que vão estar acontecendo. Lembrando que, e a gente vai mostrar isso nos slides, que o Lobo Tigre ele é extremamente conhecido e renomado porque ele conseguiu bater o S&P 500 em 100% nesses últimos 4 anos que ele vem atuando independentemente. Então, ele está com uma performance muito similar à performance do Warren Buffett, só que começando agora, né, nesses últimos 4 anos. Então, assim, não dá para generalizar e dizer que é uma performance excepcional, até porque o mercado subiu bastante em vários locais, mas como ele é focado na parte de commodities, se você for analisar as commodities especificamente, elas não subiram tanto assim. Então, ele consegue aproveitar dessas tendências sem necessariamente estar investido em várias posições de outros tipos de mercado, outros setores que não de commodities, que são os que subiram mais, para ser sincero, né? Mas enfim, ponto é, a gente vai falar aqui da perspectiva do Lobo Tigre. Como sempre, a gente vai deixar aqui embaixo a entrevista completa no link da descrição para que você assista, caso você deseje, mas a gente vai estar interpretando aqui tanto a parte do inglês quanto a parte do economês para que você possa entender um pouco mais e poder tomar melhor as suas decisões aí de investimentos para 2023. Trazendo então aqui nosso slide como sempre, vamos lá. Então o título da nossa live hoje é A Economia Global não vai escapar da próxima crise. Então a gente já tem que estar preparado que na percepção do Lobo a gente ainda tem a possibilidade, e não muito baixa, é uma possibilidade relativamente alta, de passarmos por uma crise e a economia não vai conseguir aguentar na perspectiva dele. Então a gente vai falar um pouco mais disso aqui na frente. E aqui são as considerações sobre uma entrevista com o Lobo Tigre sobre o futuro da economia que foi para o David Lean Report, né? Antes da gente começar aqui, eu lembro de pedir a vocês para deixar aquele seu like, se inscrever no canal, compartilhar o canal com outras pessoas que queiram aprender sobre economia, investimentos, gestão financeira, entre outros pontos que a gente traz por aqui, beleza? Vamos começar então aqui nossa análise. Quem é Lobo Tigre, né? Lobo Tigre, também conhecido como Louis James, é um analista de investimentos e especulador com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Ele é o fundador da CEO da Independent Speculator, um serviço de assinatura que fornece recomendações de investimentos em commodities e outros ativos. Tigre nasceu na Inglaterra e estudou economia na Universidade de Oxford. Depois de se formar, trabalhou como consultor de investimentos em Londres. Basicamente, o que eu faço na Irlanda e no Brasil, ele começou fazendo isso, né? E depois ele mudou para essa casa de análise. Em 2004, ele mudou para os Estados Unidos para se juntar à Casey Research, uma empresa de publicação de boletins informativos financeiros. E em 2018, ele decidiu deixar a Casey Research para fundar o Independent Speculator. O serviço oferece tipos de recomendações de investimentos em uma variedade de commodities, incluindo ouro, prata, petróleo, gás natural e urânio. Tigre é um especulador com histórico de sucesso. Suas recomendações de investimentos têm superado o mercado de ações em média de 100% ao ano, ou seja, se o mercado de S&P está fazendo 10%, ele faz 20%, se faz 20%, ele faz 40%, está batendo em 100%. Ele é considerado um dos maiores especialistas do mundo em commodities. E aqui quais são os grandes feitos dele, né? O lançamento da Independent Speculator, né, que se tornou um dos serviços mais renomados aí de assinatura sobre a parte de commodities. Muita gente utiliza desse serviço, paga por ele porque realmente vale muito a pena, a performance é muito boa. O sucesso das recomendações de investimentos que tem superado o mercado de ações em média 100% ao ano, sem necessariamente estar investindo em ações, né? Ele está focado na parte de commodities. O reconhecimento de sua expertise em commodities que lhe concedeu, né, que lhe rendeu o apelido de Lobo Tigre. Tigre é um especulador respeitado e admirado por sua inteligência, perspicácia e sucesso. Ele é uma das vozes mais influentes do mercado de commodities e é por isso que a gente está trazendo aqui, para que vocês possam acompanhar a percepção dele sobre a economia para os próximos anos. Vamos lá? Começando aqui falando um pouco aqui do futuro da economia, Tigre acha que a economia global está à beira de mudanças significativas. E a gente até já falou isso, por exemplo, o Ray Dalio falou disso, o Rick Rule falou disso, a Lynn Alden falou disso, o professor Steve Hanke falou disso. Todos eles têm essa percepção de que essa bonança que a gente viveu nesses últimos 14 anos, né, desde 2008, que o Fed começou a imprimir muito dinheiro para poder injetar na economia e melhorar a economia americana, isso passou. Esse período de taxa de juros baixas ficou para trás. A perspectiva dessas pessoas todas que a gente falou aqui é justamente de que a taxa de juros vai permanecer mais alta por mais tempo. Ele destaca que, embora muitos analistas estejam otimistas, existem vários indicadores que sugerem que a economia global
pode enfrentar desafios no futuro próximo. E a gente tem que estar preparado para isso, porque se a gente não se preparar, a gente vai perder performance na nossa carteira de investimentos. Tigre observa que a dívida global continua a crescer em um ritmo alarmante e muitos países estão lutando para conseguir equilibrar os seus orçamentos. A gente pode até falar isso, né? Uma exemplificação é o próprio Brasil, que está com um novo projeto fiscal e eles não estão conseguindo trazer o déficit que eles prometeram, né? Eles prometeram zerar o déficit para 2024 e eles não estão conseguindo. A perspectiva agora é que fique em 0,5% de déficit. Já está se falando do 0,8% de déficit. Então estão tendo que aumentar muito a taxação para poder conseguir equilibrar os seus orçamentos. Isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no resto do mundo todo, inclusive nos Estados Unidos. Além disso, o Tigre aponta para a crescente desigualdade econômica em muitas nações. Quem está rico está ficando cada vez mais rico, quem está pobre está ficando cada vez mais pobre. Essa diferença gera grandes problemas e a gente abordou isso na live aqui com o Ray Dalio, onde ele falou que isso era um dos triggers, né, um dos passos que a gente tinha que passar para os Estados Unidos deixar de ser a principal potência. Os Estados Unidos, o povo ia fazer uma guerra civil e aí isso abre margem para um outro país, que no caso dele, a percepção dele é que seja a China, mas não necessariamente será, mas que um outro país consiga surpassar os Estados Unidos por conta dessa crise. E aí o Tigre fala, né, pode levar a tensões sociais e instabilidade política, inclusive a própria guerra civil que eu comentei aqui. Ele também destaca que as tensões comerciais, especialmente entre as principais economias como os Estados Unidos e China, podem ter repercussões negativas no comércio global e na confiança dos investidores. Se você não sabe o que ele está falando aqui, ele está falando muito da questão dos chips que estão sendo proibidos dos Estados Unidos ser comercializados lá na China, e a China agora está fazendo várias formas de represália por conta disso, incluindo a questão de proibir funcionários do governo de utilizar a Apple e tal. Tudo isso gera esses problemas, essas repercussões negativas no comércio global e também na confiança dos investidores, que não se sentem confortáveis de estar investindo em alguns locais por conta da possibilidade de uma guerra. Tigre também expressa preocupações com a possibilidade de uma bolha no mercado imobiliário em várias cidades globais. E aqui ele não está falando só da China, não, ele está falando de outros locais também, que parece estar com um mercado, uma bolha imobiliária muito grande. Ele sugere que se essas bolhas estourarem, poderia desencadear uma crise financeira semelhante à de 2008, só que numa escala muito mais global, porque ele está falando de vários locais, várias cidades ao mesmo tempo. Deixa eu só beber um gole d'água aqui, ó. E aí ele parte para falar um pouco do Federal Reserve e os mercados globais. Tigre destaca a importância do Federal Reserve na condução da política monetária global. Ele sugere que enquanto muitos esperavam que o Fed não aumentasse mais as taxas de juros devido à situação na China, a recente força nas vendas de trabalho e retalho nos Estados Unidos pode levar a mais aumentos. E aí ele está falando aqui justamente da questão da força do mercado de trabalho, da força das vendas que está vindo cada vez mais alto. E a inflação que ainda está mais sticky, né, mais pegajosa, não está cedendo tão rápido. Inclusive, no último relatório, ela subiu até um pouquinho, mais do que estava se esperando. Isso aqui ele está abordando que talvez o Fed ele não queira aumentar mais a taxa de juros, mas ele tenha que aumentar a taxa de juros. Inclusive, a gente vai ter a reunião do Fed agora, nessa quarta-feira, dia 22. E na última reunião do Fed, ele disse que ia ver os dados para ver se iria ou não aumentar a taxa de juros. Na visão do Tigre, os dados sugerem que talvez a gente precise de mais alguns aumentos para poder controlar essa inflação e poder arrefecer a economia lá nos Estados Unidos. E aí ele fala essa questão, ó, a política do Fed tem implicações diretas nos mercados financeiros globais. Se o Fed decidir manter as taxas altas por mais tempo, isso poderia ter implicações significativas para os investidores e para a economia global. Então, basicamente, na visão dele, tem duas perspectivas que o Fed pode estar tomando. Ou ele vai aumentar mais a taxa de juros e essa taxa de juros não vai precisar ficar alta tanto tempo assim, porque tipo, ela vai ter um grande choque e depois vai poder cair mais rápido, ou ele vai ficar nesse patamar, vamos dizer assim, mediano, apesar de alto, mas mediano, e ele vai ter que permanecer alto por mais tempo para poder controlar a economia lá, fazer o mesmo arrefecimento, mas sem esse grande choque do começo. E se ele tomar uma decisão ou outra, isso vai impactar de formas diferentes a economia, tanto no curto prazo, quanto no médio prazo e no longo prazo. E isso os investidores têm que estar cientes, porque isso vai mudar a dinâmica das suas alocações de recursos. Isso vai ter, obviamente, repercussões na economia global. Vai mudar a forma como as empresas investem, como a economia vai rodar, enfim. E aí ele entra justamente no futuro do mercado do ouro.
O Tigre, ele tem uma visão cautelosa sobre o ouro no curto prazo. Ele sugere que, se a economia dos Estados Unidos parecer estar em uma aterrissagem suave, que é o soft landing, que todo mundo está cogitando agora, isso poderia ser negativo para o ouro, já que as taxas de juros mais altas competiriam com o ouro que não paga juros. E basicamente ele está fazendo a alusão ao seguinte: se você compra uma barra de ouro, você tem a barra de ouro e ela se valoriza, em tese, mais ou menos ali perto da inflação. É isso. Você ganha para se proteger da inflação. Enquanto que, se você compra, por exemplo, um bond, um título direto lá dos Estados Unidos, ele vai te pagar o cupom, ele vai te pagar um jurozinho de 5%, sabe? Hoje, na casa de 5%. Se ficar alto assim por mais tempo, as pessoas deixariam de investir em ouro para comprar esse título, porque ele paga esse cupom de 5%, já é garantido esse cupom de 5%. O ouro não paga. Então, na percepção dele, essa aterrissagem suave poderia ser negativo para o ouro. No entanto, ele também destaca que, se houver um aumento do medo no mercado devido a crises ou instabilidades, o ouro, sendo um ativo de refúgio, poderia se beneficiar. A ideia dele é que, se a gente tiver um soft landing, pode ser negativo para o ouro, mas se começar a gerar muitas crises, instabilidades no mercado financeiro e na economia, o ouro, ele é um ativo que protege contra esses problemas. E a gente falou isso num outro vídeo aqui, vou pedir para a edição deixar aqui embaixo na descrição para quem quiser assistir, os 10 benefícios do ouro, mas é um exemplo, uma das funções que o ouro tem, que é justamente de proteger contra a estabilidade política, econômica e social. E aí, na visão dele, isso poderia fazer um trigger para o ouro subir. E aí ele fala um pouco aqui da questão da economia chinesa e os mercados globais, né? A situação econômica na China é uma preocupação crescente. Ele menciona dados decepcionantes vindo da China, iniciando um crescimento mais lento. E na visão do Lobo, e a gente já vai ver isso mais para frente, se a China está desacelerando, isso não é ruim só para a China, isso é ruim para o mundo todo. Porque a China, ela oferece preços mais baixos dos seus produtos, o que significaria uma desinflação mais forte para o resto da economia. Como isso não está acontecendo lá na China, está gerando mais problemas no resto do mundo. A China, sendo um grande motor da economia global, tem um impacto significativo nos mercados mundiais. Tigre destaca que a desaceleração na China não é apenas um problema chinês. Como eu disse e expliquei aqui, é um problema que vai desencadear no resto do mundo inteiro. Se a fábrica do mundo está desacelerando, isso tem implicações para a economia global. Ele sugere que a situação na China é um indicador muito baixista para a economia mundial. E aqui, muito baixista, ele está falando hawkish, né, na tradução literal, que basicamente ele está querendo dizer que se na China, que em tese era para estar bem e que ela é a fábrica do mundo, se a fábrica está tendo problema, o mundo vai ter problema. E é por isso que ele acredita, tem essa visão mais baixista, ou mais destrutiva, ou mais problemática da economia para os próximos anos, pelo menos para o próximo ano e meio, né? Essa entrevista aqui foi antes da reunião dos BRICS, e aí discuti um pouco sobre essa reunião durante a entrevista. A gente trouxe essa parte aqui para vocês também. Tigre acredita que a reunião dos BRICS resultará em muita retórica, mas pouca ação concreta. E de fato isso aconteceu, e a gente já vai abordar nessa parte da retórica aqui. Ele sugere que a maior novidade pode ser a expansão da coalizão dos BRICS. Entrou, se não for a memória, foram 6 países nos BRICS, né? A Argentina, vão entrar, né? Em 2024. É a Argentina, o Irã, a Arábia Saudita, tem mais 3 que eu esqueci aqui, mas entrou mais ou menos uns 6. E essa permitindo a entrada de outros países que vão ali montar esse BRIC. E aí, por parte da retórica, é porque a ideia, muitos tinham, é que nessa reunião agora iria ser anunciada uma nova reserva, uma nova moeda dos países dos BRICS. Queria fazer uma competição frente ao dólar e queria ser lastreada no ouro. E aí a gente aborda, ou ele aborda aqui, e a gente traz para vocês o ouro como moeda central. Tigre discute a longa história de rumores sobre uma moeda lastreada em ouro pelos BRICS. Ele adverte contra fazer suposições precipitadas sobre tal desenvolvimento, especialmente com base em rumores. E veja como ele estava correto, né? Ele já estava falando isso antes da reunião, veio a reunião, que a gente já sabe, né? Já passou a reunião, e de fato não teve nenhum tipo de moeda lastreada. Você que estava investindo em ouro, focado, vai explodir, a economia a demanda vai subir muito, todo mundo vai começar a comprar ouro, não aconteceu. E é justamente esse tipo de alerta que ele está trazendo aqui, por isso que eu trouxe para vocês, porque é importante você não investir por conta de notícia, você saber destrinchar o que é dado econômico e o que é retórica. Tigre destaca que a ideia de uma moeda dos BRICS tem circulado por pelo menos uma década, e é perigoso fazer investimentos específicos com base em expectativa de curto prazo.
É exatamente isso que eu estou abordando aqui com vocês. Ele também menciona que o mercado, em sua maioria, não parece estar reagindo a esses rumores. Então, muita gente já nem mais acreditava nisso. Mas muita gente que é iniciante, principalmente, não está ciente disso. Ela não está acompanhando o mercado há muito tempo, então não sabe disso. E aí acaba vendo aquela notícia, o ouro vai subir, compra, não sobe. Na verdade, está mais ou menos parado. Não quer dizer que seja um mau investimento, mas não atende a sua expectativa de curto prazo e aí você acaba saindo no prejuízo. E para evitar que isso aconteça, você tem que aprender que não se investe por notícias, se investe por dados econômicos, por análises econômicas e por análise das empresas, dependendo do tipo de investimento que você vai fazer, obviamente. Qual a visão do Tigre para a economia atual? Tigre mantém uma visão negativa da economia, apesar de muitos analistas de Wall Street terem mudado suas perspectivas. E aqui a gente está dizendo que ele continua, né? Ele mantém essa visão, porque, na verdade, o Tigre já tinha dado várias outras entrevistas dizendo que ele tinha essa perspectiva mais baixista, de que a economia entraria num problema, numa possível recessão. Lembrando a diferença entre recessão e depressão. Depressão que a gente viveu em 2008, a gente não viveu, mas que aconteceu em 1929, que é quando tem um colapso da economia. Uma recessão é só um dos 4 pontos econômicos, ciclos econômicos que acontecem, e aí é normal, é natural, é só um período onde as empresas elas passam por um certo, vamos dizer assim, choque para fazer o teste se elas realmente se fazem sentido mantê-las em aberto, né? É a ideia de só os melhores continuam. A gente tem um vídeo aqui no canal explicando sobre os 4 ciclos econômicos e como investir em cada um deles. Vou pedir para a edição também colocar na descrição para vocês assistirem quem quiser. Tigre expressa preocupações com a possibilidade de algo quebrar na economia devido às políticas extraordinárias do Federal Reserve. E aqui ele está fazendo uma alusão à questão do Fed ter saído de 0,25 de taxa para agora está 5,5, talvez 5,75 agora na quarta-feira, não se sabe ainda. Não é o que a média está acreditando, né? A galera, os investidores estão acreditando que vai ficar mantido, mas independentemente de se manter ou não, de 0,25 para 5,5 é um aumento exponencial em menos de um ano de aumento de taxa de juros. E isso, obviamente, vai ter repercussões nas empresas que ainda não foram mostradas. E na percepção do Lobo, o Fed vai continuar mantendo essa política contracionista até alguma coisa quebrar na economia. E aí, para evitar um colapso completo, aí o Federal vai começar a reduzir essa taxa de juros. E aí ele tem essa preocupação do que vai quebrar, como vai quebrar e quais são as consequências depois dessa quebra. E aí ele faz essa ressalva aqui durante a entrevista, que é importante da gente acompanhar para a gente não acabar sendo pego com esses problemas que vai estar acontecendo. Qual a visão do Tigre para a economia atual? Ele menciona várias áreas potenciais de preocupação, incluindo o mercado imobiliário e comercial, coisa que a gente já abordou aqui na live com Michael Gayed, e também a gente abordou com outras pessoas, a Lynn Alden falou disso, o professor Steve Hanks falou também dessa parte imobiliária. Várias pessoas já falaram aqui que a parte do commercial real estate está bem defasada, está bem problemático e talvez tenha vários problemas. E ele também menciona a questão da dívida estudantil. Na época daquela entrevista, dessa entrevista específica, estava tendo as discussões sobre voltar ou não voltar a cobrar o crédito estudantil, a parte das dívidas dos estudantes que pegaram empréstimos e tal. E aí ele está falando aqui que isso pode ser um problema potencial, que as pessoas podem acabar não tendo dinheiro para pagar e aí tendo que se endividar, e isso vai gerar uma repercussão negativa para a economia. Tigre também destaca a importância de olhar para a situação econômica global, mencionando recessões em países como Holanda e Alemanha, que já apresentaram 2 PIBs com crescimento negativo no trimestre e que no livro, né, na parte didática, a gente utiliza isso como um indicativo de recessão. Não necessariamente leva a uma recessão, né, porque a recessão quem define é um órgão específico, né, nos Estados Unidos é um, na Europa é outro, mas enfim, o ponto é, o PIB já veio negativo 2 trimestres consecutivos e já está mostrando aí um indicativo de que talvez países na Europa, países grandes, referência da Europa como a Alemanha e a Holanda, já estejam entrando em recessão. E isso pode ser um problema que vai se desencadear para o resto da Europa, para o resto da economia mundial. O mercado de urânio, aí ele já começa a abordar aqui dos tese de investimentos dele, que ele acredita que vale a pena a gente estar investindo.
Nessa parte de urânio, a gente tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui, pedir para o pessoal da edição colocar na descrição também, para você assistir caso você queira entender um pouco mais da tese de urânio. Mas eu vou explicar aqui na visão do Lobo qual a perspectiva dele e por que vale a pena, né? O Lobo destaca que o urânio é atualmente a única commodity, incluindo metais industriais e monetários, que está abaixo do custo de produção. Ou seja, tem muito chão para ele poder conseguir aumentar seu preço. Por conta da demanda surgir e aumentar esse preço para que as empresas ganhem ainda mais dinheiro. A demanda por urânio está crescendo, com governos como o dos Estados Unidos investindo bilhões em energia nuclear avançada. E a gente já falou aqui, né, que os Estados Unidos estão fazendo estudos para colocar energia nuclear dentro de cavernas subterrâneas e minas que já não são mais exploradas, para poder fazer um controle lá, estão fazendo estudos disso e estão investindo bilhões nessa parte de energia nuclear. E aí ele continua falando que a Europa também está vendo uma mudança significativa em direção à energia nuclear, com países como a Suécia anunciando planos para construir novos reatores, e também ele menciona a questão dos BRICS, principalmente a China, que está construindo reatores a um ritmo acelerado. Se não me falha a memória, a Índia também estava. Eu vou confirmar essa informação, depois eu coloco para vocês. Se você quiser, me adiciona lá no Instagram, @invest.space, que eu vou colocar lá, porque faz tempo que eu vi essa notícia, não estou bem certo, mas eu acho que a Índia também estava com a parte de reatores nuclear para fazer essa parte de energia nuclear. E aí o Lobo também fala a importância dos contratos de longo prazo entre as utilities e os mineradores, que influenciarão o preço do urânio no futuro. Os preços dos contratos estão para se expirar, né? Você faz um contrato para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando o contrato termina, aí eles precisam fazer um novo contrato, gera uma demanda, essa demanda faz o preço subir e, na visão dele, isso pode fazer com que o preço do urânio venha a subir mais rápido no futuro próximo, quando esses contratos antigos vencerem, que aí entrar essa nova demanda para o futuro. E aí ele fala do movimento do preço do urânio, né? Entre março e o momento atual, a entrevista foi tipo umas 3 semanas atrás, então agora no fim de agosto, o preço do urânio subiu de $50 por libra para quase $58, né? Um aumento aí de 16% mais ou menos, uns 16%. O entrevistado sugere que essa movimentação não foi impulsionada por notícias do mercado específicas, mas sim por uma crescente aceitação da realidade da demanda por urânio. E ele fala justamente nessa perspectiva de que ele não acredita num futuro onde o urânio não é uma das principais formas de energia da nossa matriz energética. Coisa que o Rick Rule já falou lá na nossa primeira entrevista também, de que ele não via todas as matrizes energéticas, toda a matriz energética vai ter de todas as fontes de energia, porque a gente vai precisar de todas elas para conseguir dar conta de toda a demanda crescente que a gente vai ter nos próximos anos. Mas aí o Lobo também fala sobre a parte dos riscos associados. A gente também menciona lá no vídeo, para quem quiser assistir vai estar na descrição, mas ele menciona aqui, ó, apesar do otimismo em relação ao urânio, o entrevistado adverte que um grande acidente nuclear poderia ter um impacto devastador nos estoques de urânio. Então, se começar a se utilizar muito energia nuclear e do nada tem algum problema e isso gera, por exemplo, uma explosão, um acidente nuclear, isso pode fazer com que os países não queiram usar da energia nuclear e isso poderia se tornar um problema, né? Porque faria com que o preço da commodity caísse. Ele menciona acidentes passados como Chernobyl e Fukushima e enfatiza a importância de estar ciente desses riscos ao investir nesse setor. Então, se você está investindo em urânio, se você já investe ou quer investir, viu o vídeo, viu aqui que vale a pena e quer investir, você tem que estar ciente de que ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Não vai ter meio termo. Porque ou os países vão precisar muito, vão investir muito, vão usar muito, ou vai acontecer algum grande problema e os países vão deixar de usar, e aí a commodity vai despencar. E você tem que estar ciente antes de tomar essa decisão. Além disso, ele também é questionado da parte de Bitcoin e criptomoedas. Ele falou que se houver a gente falou até mais cedo, né? Se houvesse um grande problema na parte da economia, o ouro seria utilizado como um refúgio. E um grande argumento que se é utilizado pelos bitcoiners, né, a galera aqui marxista de Bitcoin, que acredita que Bitcoin vai ser a moeda do futuro, é justamente que o Bitcoin é uma reserva de valor e que também tende a ganhar com isso. E aí ele fala, ó, eu estou um pouco cético com relação ao Bitcoin, dizendo que a história é muito curta, ou seja, a gente ainda não tem uma perspectiva se isso realmente é verdade, e a falta de testes rigorosos de sua resiliência. Não passou por grandes testes. Foi o ouro, que tá, tipo,
2, 3, 4 mil anos aí sendo testado em todas as formas humanas de vida que está sempre lá utilizando o ouro ano após ano. Então o ouro já passou no efeito do teste do tempo, enquanto que o Bitcoin não teve nenhum muito teste e nem passou nessa parte do tempo. Ele reconhece a importância das criptomoedas, tá? Ele não é tipo, não invista e tal, mas ele reconhece a importância das criptomoedas como uma resposta do mercado à má gestão governamental da oferta de dinheiro, que é basicamente a tese de que os governos não sabem manter as impressoras sob controle, ficam imprimindo, que gera cada vez mais inflação e problema na sua moeda local, e isso abre margem para moedas como o Bitcoin surgir e tomar conta da economia. Esse é o argumento dele, pelo menos. Mas então, gente, essa aqui foi a análise do Lobo Tigre, né? Sobre a perspectiva econômica, ele acredita que o Fed vai continuar até quebrar alguma coisa e que a gente, investidor, tem que estar ciente disso antes da gente tomar nossas decisões de investimento, porque vai fazer com que os mercados caiam bastante ainda, né? Na visão dele, subiu muito, a tendência ainda é cair, é o que ele acredita. Ele falou da parte de commodities, né? Uma tese de investimentos que eu mesmo tenho aqui, já mencionei com vocês praticamente todos os meses, nos últimos 3, 4 meses, que eu tô comprando ouro pra caramba, mais de 50% da minha carteira tá em ouro. Na visão dele, o ouro ainda tem um grande risco, que é a parte da taxa de juros, mas a gente tem que esperar para ver se vai ter risco ou não vai ter risco, como é que vai acontecer. Mas ele aborda um pouco dessa questão da parte da tese do ouro. Ele fala da tese do urânio, que é uma tese que para ele tem muito potencial crescimento, tá assim, disparado, é a melhor forma de investimento, a melhor tese de investimento na visão dele. Então, assim, ele fala um pouco da questão do urânio e dos riscos associados com a parte do investimento urânio, que você também precisa estar ciente caso você decida fazer esses investimentos. Ele menciona a questão da possibilidade de você investir baseado em notícias, que isso é muito ruim, que isso gera problemas, que isso pode acarretar em prejuízos significativos. Esses são os 4 principais pontos aqui da entrevista que eu queria trazer para vocês, que eu achei muito impactante, muito importante de você acompanhar, de você aprender. Por fim, eu agradeço a presença de todo mundo que ficou aqui até o final. Eu peço que, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, deixe um comentário aqui embaixo dizendo se gostou ou não gostou. Se você quer que eu analise alguém, deixa aqui embaixo o seu comentário, a gente agradece muito a sua participação. Não se esqueça de se inscrever e espero vocês no próximo vídeo.